Tem uma música do Caetano Veloso, Sampa, que eu acho que fala muito ao coração do paulistano, especialmente aquele que veio para São Paulo e que veio encarar a vida aqui, que aqui encontrou lutas e batalhas. Ele começa a música dizendo assim: alguma coisa acontece no meu coração que só quando eu cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. E ele testemunha nessa música que quando ele chegou em São Paulo ele não entendeu muitas coisas. Mas tem um verso dessa música que fala de sonhos. Ele diz assim: quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Em São Paulo, a gente dá de cara com a realidade. São Paulo, a cidade que nós escolhemos para viver. São Paulo, a cidade que nós amamos. Muitos aqui vieram por sonhos e muitos construíram sonhos aqui. Mas não foi fácil. E para muitos não está sendo fácil. Mas eu quero dizer para você, não desista. Não desista. Por quê? Porque o Senhor tem grandes coisas para você. Essa música fala de uma pessoa que teve um outro sonho feliz de cidade. E que talvez nos primeiros momentos da vida, aqui em São Paulo, ele não encontrou os sonhos que ele tanto buscava, mas a dura realidade. E a nossa comunidade está completando 72 anos. E nessa ocasião importante, nesse mês, que é o mês de aniversário da nossa comunidade, nós celebramos o passado e o presente. E eu gostaria então de convidar você a sonhar também com o futuro. Porque talvez você também tenha um sonho feliz de igreja. Não apenas um sonho feliz de cidade, mas um sonho feliz de igreja. E nós agradecemos a Deus por esta igreja que nos acolheu. Muitos vieram para São Paulo e foram acolhidos aqui nesta igreja. E muitos têm sido acolhidos aqui por 72 anos. E quando enfrentam lutas e batalhas com a realidade difícil que é a vida, ainda mais numa grande cidade, têm encontrado aqui amizade, companheirismo, pessoas que abraçam e que podem orar por você e encorajar você, para você não desistir. Histórias são marcadas por sonhos. A sua história, provavelmente, é uma história marcada por sonhos. E eu quero dizer para você, não perca a capacidade de sonhar. Ainda que alguns dos teus sonhos não tenham se cumprido. Não perca a capacidade de sonhar. Sonhar faz parte da existência humana. Você certamente ama esta igreja. E quem ama, sonha. Se você é casado, você sonha coisas com o seu casamento. Sonha com o sucesso dos seus filhos. Sonha, talvez, com um emprego melhor. A nossa existência é feita de sonhos. E quem ama, sonha. E quem ama esta igreja, sonha com esta igreja. Pessoas já sonharam com esta igreja no passado. E muitos se entregaram a este sonho e trabalharam e se esforçaram para que esse sonho se concretizasse. E hoje nós fazemos parte dessa história. Nós somos a resposta de muitos sonhos que levaram pessoas a orar. Nós somos a resposta de orações que foram feitas aqui por décadas. Orações feitas por pessoas que sonharam.
O apóstolo Paulo, aquele que foi perseguidor da igreja, aquele que teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, e que foi transformado de perseguidor a pregador do evangelho, a plantador de igrejas, a discipulador. O apóstolo Paulo, ele sonhou com a igreja, vivendo de acordo com os propósitos de Deus. Aliás, ele provavelmente sonhou isso para cada comunidade que ele plantou, lá dentro do Império Romano, numa época muito difícil. Paulo sonhou com a igreja que vivesse os propósitos de Deus. E Paulo, então, expressando o seu sonho para a igreja, ele definiu a igreja. Ele definiu a igreja como corpo, ele definiu a igreja como família, e ele definiu a igreja como morada de Deus. Que foi aquilo que nós falamos no domingo passado, e a mensagem de hoje é uma continuação, portanto, para você não ficar perdido, eu quero convidar você a assistir a mensagem do domingo passado, em que Paulo define a igreja como família, corpo e morada de Deus. Assim, como família, corpo e morada de Deus, nós como comunidade nos preocupamos uns com os outros, amamos uns aos outros, ajudamos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, temos consideração uns pelos outros, oramos uns pelos outros, somos bons e atenciosos e somos educados uns com os outros. Isso é ser família. Isso é ser família. Por isso nós somos uma comunidade que derruba muros e que constrói pontes. Nós derrubamos os muros que nos separam, lutamos para derrubar esses muros, e lutamos para construir pontes, para nos conectarmos uns com os outros, para podermos caminharmos juntos como família. Nós somos família. E quando a igreja derruba muros e constrói pontes, essas pontes nos conectam com Deus e com outras pessoas. E Deus habita em nós, nós somos morada de Deus. E se Deus habita em nós, Ele se manifesta em nós e no nosso meio. Assim, Ele vai transformando dia a dia as nossas vidas, Ele vai nos transformando em pessoas melhores. Essa é a vida cristã. A vida cristã é você caminhar com Deus, é você cultivar a presença de Deus, é você olhar para a palavra de Deus a cada dia e você vai se tornando uma pessoa melhor. E se Paulo sonhou com a igreja, Jesus então sonhou com a igreja. Ele é o fundador da igreja. E ele sonhou com um tipo de igreja. E ele expressou esse sonho numa oração, que está no Evangelho de João, capítulo 17. E eu queria convidar você a abrir e deixar a sua Bíblia aberta. Em João, capítulo 17, porque aqui nós vemos Jesus expressando o seu sonho para a igreja. O sonho para que a igreja fosse um determinado tipo de comunidade. A igreja que está no coração do Senhor Jesus é uma igreja que glorifica a Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo. No domingo passado, nós falamos do que é a igreja. E que Deus, como comunidade, nos chamou para ser igreja. E o que é a igreja? Igreja é família. Igreja é corpo. Igreja é morada de Deus. Mas Jesus sonhou com uma igreja, corpo, família e morada de Deus, que glorifica a Deus. Normalmente a gente faz uma introdução curtinha e um sermão
um pouco mais comprido, não é? Hoje vai ser o contrário. Hoje vai ser a introdução comprida e o sermão vai ser bem curtinho. Tá? Mas eu preciso que você se conecte comigo aqui, para você não se perder na minha linha de raciocínio, para eu poder chegar no sermão. Certo? Então, a igreja que está no coração do Senhor Jesus é uma igreja que glorifica a Deus. Para a gente entender o que é uma igreja que glorifica a Deus, nós precisamos responder 3 perguntas. O que é uma igreja que glorifica a Deus? Antes de responder essa pergunta, nós precisamos de 3 outras perguntas. Primeiro, o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Nós falamos da glória de Deus. As Escrituras falam da glória de Deus. A palavra glória no Antigo Testamento, ela significa peso. Peso. A glória de Deus traz o peso da presença de Deus. A presença de Deus é tão forte e poderosa quando Deus se manifesta, que ela carrega o peso dos atributos de Deus. Então a glória de Deus é a manifestação, é a beleza da perfeição, é a santidade, é a presença gloriosa de Deus. Então o que é a glória de Deus? É a presença gloriosa de Deus. A presença de Deus é gloriosa. É a beleza da perfeição de Deus, é a beleza da santidade de Deus. É a beleza dessa presença gloriosa. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus não é algo diferente de Deus. A glória de Deus é a expressão do próprio Deus. Muitas vezes Deus se manifestou e a sua glória fez a terra tremer. E a manifestação da glória de Deus muitas vezes fez com que houvesse raios e trovões, como lá no Monte Sinai. Houve momentos em que a glória de Deus se manifestou e houve um brilho maior que o brilho do sol. Como a visão de Jesus que Paulo teve na estrada de Damasco. Houve momentos em que a glória de Deus se manifestou lá no templo do Antigo Testamento e o templo se encheu de fumaça. Houve homens que tiveram um encontro com a glória de Deus. Mas a maneira mais significativa de compreender a glória de Deus era quando o sumo sacerdote parava diante da entrada do Santíssimo Lugar. Lá no templo do Antigo Testamento, tinha o lugar santo, que era uma sala especial para a adoração de Deus. Mas dentro dessa sala existia uma sala menor, onde ficava a Arca da Aliança. E essa sala, ela era fechada por uma grossa cortina, que se chamava véu. A gente, quando pensa em véu, a gente pensa naquele véuzinho fininho, igual da noiva. Mas aquela cortina, uma cortina grossa igual um tapete, que fechava a porta da entrada do Santíssimo Lugar. Por quê? Porque ali a glória de Deus se manifestava. E ninguém podia entrar no Santíssimo Lugar. Os sacerdotes podiam entrar no lugar santo, mas somente uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era o chefe de todos os sacerdotes, ele oferecia um sacrifício por ele mesmo, pelos seus próprios pecados. Depois ele oferecia um sacrifício pelos pecados de todo o povo, derramava o sangue daqueles animais numa bacia, e ele ia em direção ao Santíssimo Lugar. Ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se lá dentro ele caísse, desmaiasse, acontecesse alguma coisa lá, ninguém podia entrar. Os outros sacerdotes puxavam ele pela corda. Agora, se você imagina o sumo sacerdote, uma vez por ano ele fazia isso. Ele tinha feito todos os sacrifícios para se purificar. Ele havia feito os sacrifícios para a purificação do povo. E ele estava com aquela bacia com o sangue do sacrifício, indo para o Santo dos Santos, e ele parava na frente daquela cortina.
E ele sentia ali uma presença. Ele sentia que atrás daquela cortina havia uma presença. Uma presença santa. Uma presença que o fazia estremecer. E ele pensava, eu vou ter que entrar agora na presença de Deus. Como será isso? Havia uma presença ali, que podia ser percebida porque a glória de Deus estava se manifestando atrás daquela cortina. E perceber a grandeza de Deus, e perceber a santidade de Deus nos faz estremecer, porque Deus não é igual a gente. Ele é muito maior, infinitamente maior, que a gente não consegue entender direito. Alguns que estiveram diante da glória de Deus estremeceram e ficaram aterrorizados. Alguns homens estiveram diante da glória de Deus e caíram no chão com o rosto em terra. Eles não suportaram o peso da glória de Deus. Eles não suportaram a presença da santidade de Deus. E eles caíram no chão. Sentiram fraqueza no seu corpo. Diante da presença da glória de Deus. Porque a natureza de Deus é diferente de qualquer outra coisa que você possa imaginar ou ter experimentado na sua vida. A glória de Deus manifesta um terror que nos atrai. E nós chamamos isso de temor de Deus. O temor é diferente do medo, porque do medo você foge. Mas o temor atrai. Então você entra na presença de Deus para orar. E você pensa em tudo isso que é a presença de Deus, e você pensa, vou entrar na presença de Deus agora. E você fica aterrorizado, mas ao mesmo tempo atraído por aquela santidade, por aquela beleza, por aquele amor, por aquela bondade. A presença da glória de Deus sobre nós traz reverência. Reverência. A gente não fica de qualquer maneira na presença da glória de Deus, porque Deus é glorioso. É por isso que todos os que se encontram com a glória de Deus são transformados. Aquele que se encontra com a glória de Deus nunca mais será a mesma pessoa. Essa pessoa vai se arrepender dos seus pecados, ela vai olhar para si e vai dizer, ai de mim. E vai olhar para o Senhor e vai dizer, Senhor, me transforma, Senhor, eu quero te adorar, eu quero viver para ti. E essa pessoa vai ser transformada, ela vai ter vitória sobre os seus pecados, ela vai ser arrancada de uma vida fútil e vazia. E ela vai passar a se relacionar com esse Deus glorioso que transforma a vida das pessoas. A segunda pergunta, para a gente entender o que é uma igreja que glorifica a Deus, é o seguinte: o que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é reconhecer a glória que Ele já possui. Isso quer dizer que a gente não pode se acostumar com a vida religiosa, de tal maneira que ela se torne banal. Quando você vai se ajoelhar para orar, quando você vai abrir as Escrituras, você precisa pensar, se conscientizar de que você vai estar no momento de comunhão com o Deus glorioso. Quando você entra num lugar como este, para um culto de adoração, em que nós vamos falar com esse Deus glorioso, cantando louvores a Ele, você precisa se lembrar que se trata de um Deus glorioso. E esse momento não pode se tornar um momento banal na nossa vida.
Nós nunca podemos parar de estremecer quando estamos num culto. Nós nunca podemos parar de ser reverentes diante da glória de Deus. Glorificar a Deus é reconhecer a glória que Ele já possui. Porque nós não podemos acrescentar nada a Deus. Não pense que você glorificando a Deus e falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, você vai acrescentar alguma coisa a Ele. Nós não podemos tornar Deus mais glorioso do que Ele já é. E nós não podemos fazer nada para aumentar a glória de Deus. Ele já é glorioso e Ele é imutável. A sua glória não pode ser aumentada nem diminuída. E Ele, por misericórdia, não manifesta aqui toda a glória dEle, senão nós não aguentaríamos. Nós todos cairíamos no chão. Não conseguiríamos ficar em pé. Então Deus mostra, por misericórdia, um pouquinho da glória dEle, bem pouquinho, para você aguentar. Mas você não deve permitir que esse momento se torne um momento banal na sua vida, como qualquer outro. Estar num culto não é como estar em qualquer outro lugar. E, além disso, Deus não precisa receber nada de Deus. Ele não precisa de nós, Ele não precisa de nada, porque Ele é suficientemente glorioso em si mesmo. Se nós não reconhecermos a glória dEle, Ele continua sendo glorioso. Então, glorificar a Deus é dar honra a Ele, reconhecendo quem Ele é, um Deus glorioso. Quando nós estamos cantando louvores aqui, tenha na sua mente, eu estou aqui reconhecendo a glória de Deus. Quando glorificamos a Deus, nós fazemos com que a glória dEle seja anunciada e reconhecida. Mas nunca nós podemos aumentar a glória dEle. Mas nós o glorificamos. E quando a igreja glorifica a Deus, a igreja anuncia a glória de Deus. A igreja reconhece o quanto esse Deus é glorioso. E esse Deus glorioso nos ama. Esse Deus glorioso ama você. E Ele quer dar para você o melhor. O melhor de tudo que existe é o que Deus quer dar para você. E o melhor não é dinheiro. O melhor não é prosperidade. O melhor não é casa e carro novo. Esse Deus glorioso que nos ama, Ele quer dar para nós o melhor, e o melhor é Ele mesmo. Deus não pode nos dar nada melhor do que Ele mesmo, como se Deus não pudesse alguma coisa, mas Ele pode tudo. Mas como que Ele vai dar algo mais glorioso do que Ele, se não existe? Deus é o melhor que Ele pode dar a você. É quando Ele dá de si mesmo a você, é o melhor. Por isso que Ele deseja que você o glorifique. Porque quando você glorifica a Deus, quando você adora a Deus, quando você louva a Deus, você está entrando em contato com o que existe de melhor para você. Nada pode ser melhor para você do que isso. Por isso que Deus quer que você o adore. Deus não quer que você o adore porque ele tenha um ego grande que precisa, que necessita ser bajulado. Não, não. Deus não precisa de nada. Ele quer que a gente o adore, porque quando nós o adoramos, nós entramos em contato com o que existe de melhor no universo, o próprio Deus. Deus quer nos abençoar com a maior de todas as bênçãos, Ele mesmo. É por isso que Deus deseja que a sua glória seja reconhecida. É por isso que Deus deseja que a sua glória seja exaltada. É por isso que Deus deseja que a sua glória seja honrada. É por isso que Ele deseja que a sua glória seja amada. É por isso que Ele deseja que a sua glória seja reverenciada. Porque a glória de Deus é a manifestação do próprio Deus. E Deus está agindo na história para a sua glória. Ele está agindo na história para que Ele seja glorificado para o nosso bem. Ele nos salvou para a sua glória. Nós existimos
para a sua glória. Ele criou o universo para a sua glória. Nossa paixão deve ser a glória de Deus, e glorificar e viver para a sua glória deve ser a nossa paixão. Deve ser a paixão da sua vida, a grande paixão da sua vida. Olha o que diz o Salmo 29, versículo 2: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. O que é? Dê a Ele aquilo que Ele merece. O que Ele merece? Que a sua glória seja reconhecida. Terceira pergunta: como Deus é glorificado? Como Deus é glorificado? Eu já sei o que é a glória de Deus. Eu já sei o que é glorificar a Deus. Como então Deus é glorificado? Então vamos à segunda parte da introdução. Primeiro, Deus é glorificado em si mesmo. Você está com a sua Bíblia aberta em João? Então, João 17, versículos 1 a 3. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho. A linguagem de hoje diz: revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que Ele te glorifique, a fim de que Ele revele a tua natureza gloriosa. A palavra glória aqui, em João, ela pode ser traduzida como a natureza divina, como a natureza gloriosa de Deus, como a grandeza divina. Veja que é difícil encontrar uma expressão para falar de Deus. Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que Ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que Ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Deus é glorificado em si mesmo. Deus é glorificado naquilo que Ele é. Os seus atributos são a fonte da sua glória. Deus é autossuficiente. Deus é imutável. Deus é eterno. Deus é onipresente. Deus é sábio, de uma sabedoria infinita. Deus é fiel. Deus é verdadeiro. Deus é bom. Deus é justo. Deus é onisciente, Deus é amoroso, Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é onipotente e Deus é soberano. Aí é que está a glória de Deus. A glória de Deus vem dos atributos de Deus. Ele é glorificado nele mesmo. Em segundo lugar, Deus é glorificado em suas obras. Acompanhe comigo os versículos 4 e 5. Eu revelei no mundo a tua glória, a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma glória que eu tinha contigo antes de o mundo existir. A mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes do mundo existir. Está aí, ó. A divindade de Jesus. Jesus possuía a mesma glória de Deus antes do mundo existir. Então Jesus só pode ser Deus. Mas veja, Deus é glorificado nas suas obras. Jesus diz: eu te glorifiquei completando a obra que o Senhor me deu para fazer. Deus é glorificado, primeiro, na obra da criação. Ele é glorificado nas suas obras. Primeiro, na obra da criação. Você sabia que a luz viaja a quase 10 trilhões de quilômetros, por quase 10 trilhões de quilômetros em um ano? Você liga um laser aqui
espera um ano, a luz vai percorrer 10 trilhões de quilômetros. Eu tentei fazer umas contas na calculadora, não deu. Ela deu erro. É muito zero. A luz leva 100.000 anos para atravessar a Via Láctea, que é a galáxia onde nós estamos. 100.000 anos. Os cientistas estimam a existência de 2 trilhões de galáxias. A maioria delas maior que a Via Láctea. A Via Láctea, que é uma galáxia pequena, possui cerca de 400 bilhões de estrelas. O Sol é uma das menores estrelas, é uma estrela de quinta grandeza. O Sol viaja na sua órbita pela Via Láctea a quase 250 quilômetros por segundo. 250 quilômetros por segundo. O Sol viajando, levando todos os planetas do Sistema Solar. E os cientistas calcularam que vai levar 200 milhões de anos para a Terra dar uma volta na sua órbita, para o Sol dar uma volta junto com a Terra na sua órbita pela Via Láctea. A galáxia mais próxima da Via Láctea é Andrômeda, também conhecida como M31. Ela está a mais de 2,5 milhões de anos-luz de distância. 2,5 milhões de anos-luz. Ou seja, a luz de uma estrela que está em Andrômeda, para chegar até aqui, ela leva 2,5 milhões de anos. Multiplica isso por 10 trilhões de quilômetros. É aí que a calculadora estoura. Não dá. Tem que fazer no computador, ou tem que fazer com potência de 10, senão não dá. Os cientistas sabem de todas essas coisas. Aliás, os cientistas dizem que a galáxia de Andrômeda está vindo na direção da Via Láctea. E quando ela se encontrar com a Via Láctea, não vai acontecer choque nenhum. Porque as distâncias entre as estrelas são tão grandes que elas vão uma atravessar a outra. Sem, provavelmente, nenhum choque de nada. Só o céu vai ficar mais iluminado, com um número maior de estrelas. Os cientistas sabem de todas essas coisas, e eles têm uma certa reverência pelo universo. Eles ficam admirados com aquilo que eles veem. E agora, com o telescópio espacial Hubble, muitas outras descobertas estão sendo feitas do universo. Nós estamos descobrindo coisas que a gente antes não sabia. Mas quando esses cientistas, tão maravilhados com o universo, eles ouvem um cristão dizendo que Deus criou tudo isso com uma palavra, do nada, e pôs o ser humano num planeta minúsculo como a Terra, os cientistas olham para tudo isso e dizem, mas isso parece um enorme desperdício de espaço. Não é? Porque a Terra, no meio disso tudo, não é nem um pixel, não é nem um pontinho, não dá nem para ver. E os cientistas acham que isso é um desperdício de espaço. E se você pensar nisso tudo em relação a nós, é mesmo um desperdício de espaço. Mas o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Os céus não estão falando a nosso respeito. O universo não é algo para ser olhado tendo a gente como referência. Os céus proclamam a glória de Deus. Quando nós olhamos para o tamanho do universo, nós percebemos o quanto somos pequenos. Mas os céus estão proclamando algo muito maior e muito mais importante do que nós e o nosso planetinha. Os céus estão proclamando a glória de Deus. Os céus estão demonstrando quão glorioso é o Criador. Deus criou tudo isso. Deus quis que o universo falasse sobre Ele.
não é desperdício de espaço, é para a glória de Deus. Então Deus é glorificado na criação. Quando nós olhamos o tamanho do universo, a gente pensa, quão maior não é o Criador de todas essas coisas. Em terceiro lugar, Deus é glorificado na obra da redenção em Cristo. Versículo 6. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo que me tens dado vem de ti, pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste. E eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Se você voltar no versículo 4, Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que obra? A obra da redenção. Jesus está falando aqui dos discípulos, que o Pai levou até Jesus para serem salvos. No versículo 4 ele fala que o Pai é glorificado na obra que Jesus fez, na redenção, na cruz. Então Deus é glorificado na obra da redenção. Em quarto lugar, Deus é glorificado no ser humano. Olha o versículo 9 e o 10. Eu peço em favor deles, de quem? Dos discípulos. Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e a minha glória se revela por meio daqueles que me deste. Eu sou glorificado por meio daqueles que me deste. A minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Deus é glorificado no ser humano. Um pouco depois da reforma, com o intuito de ensinar a palavra de Deus, os reformadores criaram os catecismos. Por quê? Porque era muito grande o número de pessoas analfabetas. E para que as pessoas pudessem estudar a palavra de Deus, eles elaboraram ali perguntas e respostas. E um desses catecismos é o Catecismo de Westminster. E ele faz perguntas, dá a resposta e coloca a base bíblica, os versículos que comprovam aquela resposta. E assim, os pastores iam nas casas das pessoas e faziam elas repetirem até que elas tivessem aprendido as Escrituras, mesmo sem saber ler, através do catecismo. E o Catecismo de Westminster ensina que o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A finalidade do ser humano é glorificar a Deus. E em Isaías 43:7 fala daqueles que Deus criou para sua glória. Então, Deus é glorificado no ser humano. E em quinto lugar, Deus é glorificado no seu povo, que é a igreja. Versículos 9 e 10. De novo, eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. E a minha glória se revela por meio daqueles que me deste. Neles eu sou glorificado, diz Jesus. E é interessante que em Efésios 3:21 diz: a Deus seja dada a glória na igreja. Porque Deus é glorificado na igreja. Deus é glorificado pelo seu povo. E agora eu pergunto, como Deus é glorificado na igreja? Terceira parte da introdução. Como Deus é glorificado na igreja? Porque se Deus é glorificado na igreja, como então? Primeiro, Deus é glorificado pela igreja quando nós o adoramos. Versículos 6 a 8. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste.
Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Deus é glorificado na igreja quando nós o adoramos. Lembra do Salmo 29, versículo 2? Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Mas o versículo anterior diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Filhos de Deus, a igreja. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então, quando nós adoramos o Senhor, no momento da adoração, nós estamos glorificando a Deus. Quando você faz isso com entendimento, quando você faz isso falando realmente para Deus, quando a gente canta lá que Deus é glorioso, você diz: Senhor, o Senhor é glorioso mesmo. Quando você canta em oração, declarando para Deus aquilo que a gente canta. Por isso que no momento da adoração, não permita que a sua mente viaje. O povo lá está cantando e você está pensando em outras coisas. Não, não, não. Traga a sua mente cativa a Jesus Cristo no momento de adoração. Em segundo lugar, Deus é glorificado pela igreja, pela maneira como nós vivemos. Versículo 17. Que eles sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, a glória que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. Nós glorificamos a Deus como igreja pela maneira como vivemos. Não adianta você ficar falando glória, 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 mas a sua vida não está de acordo. A tua vida não glorifica a Deus. Não adianta você falar glória, 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 mas você é mau. Você fala mal das pessoas. Você tenta prejudicar os outros. Você tem raiva, tem ódio. Você explode e ofende e agride as pessoas e vem na igreja e fala glória, glória, glória. É a maneira como a gente vive que dá glória a Deus. Não somente aquilo que a gente fala. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós somos chamados a fazer tudo para a glória de Deus. Deus é glorificado quando nós agimos de uma maneira que o agrada. Deus é glorificado quando nós obedecemos os seus mandamentos. Deus é glorificado quando você está diante de uma tentação e você fala: eu não vou por esse caminho. Eu vou dizer não. E eu vou glorificar a Deus com esse não. João 15, 8 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando você ama as pessoas, quando você perdoa as pessoas, quando você dá uma segunda chance para as pessoas, você está glorificando a Deus. Deus é glorificado quando santificamos nossas vidas, buscando fazer apenas aquilo que o agrada.
Não, isso aqui não é de Deus, não é para mim. Não, isso aqui é de Deus, é isso aqui que eu vou fazer. Você está glorificando a Deus. É a maneira como a gente vive que glorifica a Deus. Terceiro lugar, Deus é glorificado pela igreja quando realizamos a missão que Ele deixou para nós. Olha aqui comigo o versículo 22. Preste atenção. A glória que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que me amas, e que amas os meus seguidores como também me amas. Versículo 24. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha glória, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Deus é glorificado pela igreja quando a igreja cumpre a missão. Quando a igreja faz aquilo que Jesus mandou fazer. Em Mateus 28, 19, Jesus disse assim: ide, fazei discípulos. Essa foi a única ordem que Jesus deu. Todas as outras coisas foi a gente que inventou. A única ordem que Jesus deu, faça discípulos. A gente inventou um monte de coisa e a gente fica fazendo as coisas que a gente inventou e a gente não faz discípulos. Mas Deus é glorificado quando a igreja cumpre a ordem de Jesus. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Deus quer que você dê fruto, fazendo discípulos. Deus quer que você leve pessoas a Jesus, e faça dessas pessoas discípulos de Jesus. E quando você faz isso, Deus é glorificado. O Salmo 96, versículo 3 diz: anunciem entre as nações a sua glória. É para anunciar a glória de Deus entre as nações. O que é isso? Missão. Os missionários vão às nações e fazem discípulos. Eles estão anunciando a glória de Deus. E nós não vamos às nações, mas nós ficamos aqui e fazemos discípulos. Por quê? Porque isso glorifica a Deus. Conclusão. Vamos sonhar com a igreja que Jesus sonhou. Uma igreja que glorifica a Deus. Uma igreja família, em que a gente se ama e se perdoa. Uma igreja família em que a gente é educado uns com os outros. Uma igreja família em que a gente dá satisfação da nossa vida uns para os outros. Uma igreja corpo. Uma igreja morada de Deus, uma igreja que glorifica a Deus, adorando, vivendo em santidade, cumprindo a missão que Jesus nos deu para realizar. Essa é a igreja que está no coração de Deus. Para você refletir. As ocasiões em que a igreja se reúne para adorar o Senhor, tem sido uma prioridade na sua vida? Se você quer glorificar a Deus, estas reuniões precisam ser uma prioridade na sua vida. Segundo, você tem pensado nas suas atitudes, nas suas decisões, nas suas palavras, nas suas escolhas diárias, como maneiras de agradar a Deus? Porque Deus é glorificado na maneira como a gente vive. Terceiro, para você refletir.
Você tem pensado em compartilhar com seus amigos, parentes e vizinhos os ensinamentos que você tem recebido das Escrituras como uma atitude que glorifica a Deus? Porque quando nós cumprimos a missão, nós estamos glorificando a Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te louvar pela tua palavra que é tão rica. E nós que temos um sonho de igreja, nós queremos sonhar a igreja que o Senhor sonhou. Uma igreja que é família, corpo e morada do Senhor. Mas uma igreja que te glorifica. Senhor, faz de nós uma igreja que te glorifica. Senhor, nos ajuda a fazermos mudanças na nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida que glorifica o Senhor. Ó Deus, nós somos muito falhos, muito necessitados da tua ajuda, por isso nós pedimos, Jesus, por favor, nos ajuda a mudar aquelas coisas que a gente precisa mudar na nossa vida. Senhor Jesus, por favor, nos ajuda a priorizar os momentos de adoração da igreja, porque nós descobrimos na tua palavra que o Senhor é glorificado pela igreja quando a igreja adora. Senhor Jesus, por favor, nos ajuda a mudar as nossas atitudes e decisões. Nos ajuda a mudar as nossas palavras e escolhas. Quando elas não te agradam, nos ajuda a ser pessoas melhores, nos ajuda a ser pessoas diferentes, para que a gente possa glorificar o Senhor na nossa maneira de viver. Nos ajuda a glorificar o Senhor nos negócios. Nos ajuda a glorificar o Senhor nos relacionamentos. Nos ajuda a glorificar o Senhor na maneira como a gente lida com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os nossos parentes. Senhor, por favor, nos capacita para compartilharmos a mensagem do Evangelho aos nossos amigos, parentes e vizinhos, porque isso glorifica o Senhor. Senhor, nos ensina a fazer discípulos, porque esse foi o mandamento que o Senhor nos deu, ide fazer discípulos. Que a gente faça discípulos e assim nós estaremos glorificando o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver para a tua glória, cada um de nós, mas também como igreja que está completando 72 anos, Senhor. Que a gente seja uma igreja família, corpo, morada de Deus, que a gente seja uma igreja que glorifica o Senhor, fazendo aquelas coisas que te agradam. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.